Olá, meu nome é Ricardo Córdova Diniz, sou juiz do trabalho da 12ª Região, lotado em Itajaí, Santa Catarina. Hoje irei falar um pouco sobre a reforma trabalhista, especialmente no que diz respeito à lactante, à gestante e à adotante. Os artigos 391, 392 e 396 da CLT sofreram alterações e é sobre eles que eu irei falar um pouco. Primeiro, 391 da CLT. O artigo 391 da CLT, letra A, diz o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 da Constituição. Ou seja, empregada dispensada, trabalha o aviso prévio ou tem o aviso prévio indenizado e eventualmente ela fica grávida dentro do prazo do aviso prévio, mesmo indenizado, ou seja, aquele em que ela não trabalha. Se ela fica grávida dentro do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade constitucional. Esse direito agora foi estendido pela Lei 13.509 de 2017. Essa Lei 13.509 ela foi editada no dia 22/11 de 2017, ou seja, logo após a reforma trabalhista. E o que diz a Lei 13.509? O disposto no caput desse artigo, ou seja, o direito à estabilidade adquirida no curso do aviso prévio em razão da gravidez, aplica-se à empregada adotante, a qual tenha sido concedido guarda provisória para fins de adoção. Ou seja, uma vez concedida a guarda provisória para fins de adoção, isso já é o suficiente para garantir a estabilidade da adotante. Isso foi uma ampliação dos direitos, ou seja, um direito que estava previsto em lei apenas para a gestante foi estendido para a adotante. Outra mudança, essa, portanto, foi do artigo 391 da CLT. Outra mudança foi no artigo 392 da CLT, letra A. O que dizia o 392? A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença maternidade. Olhem só, a empregada que adotar criança. Agora, pela Lei 13.509 de 2017, a redação é outra. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para adoção de criança ou adolescente, ou seja, houve um acréscimo. Agora, quem adota adolescente também tem direito à licença maternidade. Isso, por óbvio, para incentivar a adoção de adolescentes. Finalmente, nós vamos ver agora a mudança ocorrida no artigo 396 da CLT. O que diz a redação originária do artigo 396? Para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Essa é a redação originária, anterior à reforma trabalhista e anterior à Lei 13.509 de 2017. Esse artigo era cheio de omissões. Por exemplo, quem naquela época definia o horário de intervalo? O empregador, a empregada, por acordo mútuo? Outra coisa, poderia o empregador acumular esses intervalos de meia hora, concedendo, por exemplo, o direito da empregada chegar 1 hora mais tarde no emprego, ou sair 1 hora mais cedo, ou simplesmente aumentar o intervalo de alimentação, por exemplo, de 1 hora para 2 horas? Isso tudo gerava dúvida no âmbito da jurisprudência. Mas agora a Lei 13.467 adotou um critério objetivo. Qual é o critério? Os horários de descanso previsto no caput desse artigo, ou seja, aqueles 2 intervalos de 30 minutos, deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher
e o empregador, ou seja, a própria lactante irá definir com seu empregador qual é o horário ideal, e isso abre a porta para eles flexibilizarem aqueles dois intervalos, ou seja, dar respaldo para aquela concessão de intervalos de forma cumulativa, como eu antes falei. Depois, já no dia 22, não vamos esquecer que a Lei 13.467 é do dia 11 do 11 de 2017. No dia 22 de 11 de 2017, uma nova lei foi editada, 13.509. E o que diz essa Lei 13.509? Para amamentar seu filho, inclusive advindo de adoção, ou seja, os dois intervalos para amamentação foram estendidos para o adotante. E aí uma questão que a gente deve considerar: esse intervalo não é só para aquela pessoa que adota e amamenta o filho no próprio seio. A amamentação poderá ser, por exemplo, por mamadeira. Então a lei não estabelece qual é a forma de amamentação. Basta ser adotante que terá direito ao intervalo de 2 horas. Obviamente que isso não vai se aplicar à adoção de adolescentes, mas sim de crianças que necessitam de amamentação. Portanto, essas foram as alterações ocorridas na legislação trabalhista no que diz respeito ao trabalho da gestante, da lactante e do adotante. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.